Olá, pessoal. É sempre muito importante diversificar as práticas pedagógicas em sala de aula. As atividades de aprendizagem constituem elementos poderosos na hora de você fixar conteúdos e trabalhar temas e teorias. Eu me lembro de uma historinha antiga, dos anos 80 ainda, que dizia que o professor estava lá trabalhando em sala de aula de uma maneira muito tradicional. Chega o diretor e vai dizer assim: nossa escola vai se renovar, nós vamos receber novas tecnologias. Mas no final das contas, as novas tecnologias chegaram e os professores continuavam trabalhando dentro da mesma perspectiva. Então, a inovação ela não está relacionada diretamente a um conjunto de tecnologias para se trabalhar em sala de aula, e sim nos tipos de aprendizagem e de atividades que são elaborados para que os alunos, então, consigam ver de uma maneira diversificada esse ou aquele conteúdo. Nesse sentido, eu trago para vocês, então, um conjunto de ferramentas de aprendizagem que podem auxiliá-los no momento de montar atividades, seja em sala de aula presencial, seja no ambiente virtual, e a partir daí você conseguir, então, melhorar a sua performance, se cansar menos e aumentar as possibilidades de aprendizagem dos seus estudantes. Principalmente nesses dias de quarentena, tem sido muito comum em escolas o uso do WhatsApp como uma ferramenta de aula. Não que seja propriamente uma aula, é mais uma tutoria do estudante durante o processo de ensino-aprendizagem. Então, algumas escolas organizam seus horários e em cada horário aquele professor está disponível para os alunos e, além de estar disponível para tirar dúvidas, ele estimula alguns debates e alguns aprendizados pelo WhatsApp. De modo que o WhatsApp, então, ele se tornou não só uma ferramenta de comunicação, mas também uma ferramenta de ensino, porque por meio dele você consegue enviar vídeos, fotos, imagens, links e ter um feedback quase que imediato. O Classroom também é uma ferramenta interessante, justamente porque ele propicia um tipo de aprendizado que está vinculado à atividade de aprendizagem. Então, por meio das salas virtuais que você cria no Classroom, que é um produto gratuito da Google, você consegue, então, além de postar atividades semanalmente, corrigir essas atividades de uma maneira bem tranquila, né? E ter um controle melhor sem perder tempo em sala de aula. Isso que é o importante, né? Porque você pode vistar as atividades ali virtualmente, dar feedback para os alunos e assim por diante. A aula expositiva. Muita gente acha que a aula expositiva é somente coisa do passado, mas não é. A aula expositiva ela é importante porque tem muitos alunos que têm um aprendizado auditivo, né, e outros auditivo visual. E esses perfis de aprendizado, eles vão se desenvolver melhor e vão promover sinapses melhores a partir de uma explicação do professor em sala de aula ou por meio de um vídeo. Então, é uma ferramenta que não deve ser abandonada e é uma ferramenta também que você pode lançar mão dela no início de um conteúdo, se você pensar o conteúdo como uma sequência didática. Resumo e resenha talvez sejam as atividades mais antigas da Terra em termos de educação, mas acredite você, eles funcionam. Funcionam justamente por quê? Porque o princípio básico de todo processo de ensino é uma compreensão textual, ou seja, uma teoria da qual se parte para se ensinar alguma coisa. Então, o resumo e a resenha são formas de o aluno entrar em contato com aquele conteúdo, com aquela teoria, e a partir dali desenvolver novas ferramentas e novas metodologias de aprendizagem para que ele próprio consiga êxito, né? Só para fazer uma diferenciação, eu particularmente trabalho com a ideia de que resumo
são fragmentos do texto na íntegra, e resenha é uma concepção do próprio autor, são palavras que o próprio autor utiliza para explicar aquele conteúdo. Isso vale também para o caso de filmes, quando você utiliza sinopse, sendo que a sinopse é uma resenha mais curta daquele conteúdo. Os filmes, eles são um recurso didático fantástico, né? E seja qual for a disciplina que você trabalha, sempre vai existir um filme, ou antigo ou novo, que vai permitir a você, então, trabalhar aquele conteúdo de uma maneira muito mais tranquila, interagir um pouco com os estudantes, promover um momento de recreação entre eles, porque filme traz essa possibilidade, né? Além de estimular o aprendizado daquelas pessoas que aprendem mais com o uso de imagens, som, movimento, cenário e etc. Os poemas e poesias. Eles são elementares no sentido de você estimular a mente do estudante, uma vez que para produzir uma rima, para produzir um poema, para produzir uma poesia, ele realmente vai precisar esforço, concentração e dedicação. Então, no fechamento de um conteúdo, é bem interessante você aplicar como metodologia a construção de um poema sobre aquele conteúdo. E assim, o estudante vai conseguir, então, relacionar aquilo que ele aprendeu com aquilo que ele tem que dizer naquele momento. As paródias musicais, elas também são muito interessantes, porque o estudante vai precisar de concentração e ele vai precisar saber fazer relações no momento que ele tiver que pegar o conteúdo explicado ou trabalhado e construir esse conteúdo, assim como no caso dos poemas que a gente já mencionou, construir esse conteúdo dentro de uma perspectiva musical. Então, ele vai utilizar diversas habilidades cerebrais, como, por exemplo, a relação. O cartaz ou banner, embora seja um recurso muito antigo, ele ainda tem muita utilização. Se você está trabalhando virtualmente, isso fica mais interessante ainda, porque o estudante pode compor esse cartaz, seja numa cartolina, seja numa folha sulfite, e depois ele tira uma foto dele com o cartaz ou somente do cartaz e posta isso no ambiente virtual de aprendizagem. Então, seja presencialmente, seja virtualmente, esse recurso é muito interessante. As charges, elas reúnem um misto de crítica que vai do âmbito social ao âmbito cultural e todos os outros espaços, e elas permitem uma reflexão. Então, trabalhar com os estudantes charge, ou então pegar charges e mudar aquilo que está escrito nos balõezinhos, é um recurso interessante também para se trabalhar em sala de aula ou mesmo no ambiente virtual. Os diários e diários de bordo. Então, o estudante está numa quarentena, ou então o estudante vai fazer uma viagem, ou então ele vai entrar de férias, ou então ele vai ficar uma semana fora, solicitar que ele construa um diário em um caderno, ou seja lá em que tipo de material for, é bem interessante, porque ele vai prestar mais atenção aos detalhes do entorno dele, e ao relatar isso, o aprendizado dele vai se aprofundar nesse aspecto. Mito, lenda e horóscopo são recursos didáticos interessantes também. Ou seja, o estudante construir um mito sobre a origem de algo, sobre a origem de um conteúdo, sobre a origem de uma teoria, ele vai precisar ali utilizar diversos recursos cerebrais e isso vai favorecer, então, a ampliação da sinapse e, portanto, do aprendizado desse estudante. O futuro. Então, a pergunta básica da qual se poderia partir é essa: o que é o futuro? Ou, melhor ainda, como esse conteúdo, ou como essa teoria, ou como essa história poderia ser contada no futuro? Ou como será isso no futuro? Como serão os carros no futuro? Tudo isso mexe com a imaginação do estudante e faz com que ele, então, entenda de maneira melhor
esse conteúdo no presente e consiga projetar isso do ponto de vista evolutivo. Então, atividades que envolvem esse tipo de conteúdo são bem interessantes e elas podem ser aplicadas presencial e virtualmente, assim como as demais que nós estamos comentando aqui. Os cordéis. Fazer cordéis é um misto de arte com poesia, que também é arte. Construir cordéis, ou seja, textos rimados, e produzir imagens para esses textos é algo que exige um pouco de tempo, dedicação, mas ao mesmo tempo concentração desse estudante. Então vale a pena sintetizar conteúdos utilizando cordéis. Engana-se quem pensa que os recursos literários, os gêneros textuais, eles devem ser utilizados só dentro da língua portuguesa. Muito pelo contrário. Mesmo nas disciplinas que envolvem cálculo, como matemática, química e física, é elementar trabalhar com recursos didáticos variados, como, por exemplo, os cordéis. Quadrinho ou tirinha também são recursos importantes no aprendizado do aluno. Você pode utilizá-los no fechamento de conteúdo ou na abertura de conteúdo como se fosse uma espécie de background, ou seja, uma tempestade cerebral na qual você pede que aquele estudante produza uma tirinha sobre aquele conteúdo ou mesmo produza um quadrinho contando a história daquele conteúdo. Vale a pena investir nesse tipo de metodologia também. Dá um pouco mais de trabalho, exige um pouco mais de tempo, como eu já disse, mas o resultado é muito positivo. Fotos e selfies estão na moda e todo mundo gosta. Então, por que não aproveitar algo que está na moda para finalizar um conteúdo? Ou seja, você pede que o estudante faça qualquer tipo de atividade de aprendizagem e a partir dali ele posta no ambiente virtual ou no grupo de WhatsApp da sua turma uma selfie representando aquele conteúdo ou ele mostrando o conteúdo. Então é um recurso interessante, valoriza a cultura do estudante e você pode utilizar quando quiser. O relato de experiência também é algo muito importante. Por quê? Porque ele faz com que o estudante aprenda a exprimir aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está percebendo e a maneira como ele vê a realidade. Então, é um recurso de autoconhecimento e também um recurso de heteroconhecimento. Então, pode ser utilizado, deve ser utilizado. A propaganda. Propaganda ou anúncio é uma forma divertida, estimulante e criativa do estudante dar uma devolutiva sobre determinado assunto ou conteúdo. Então, ele procurar uma propaganda sobre algo que seja ilustrativa daquele conteúdo, ou ele produzir um anúncio, uma propaganda, um marketing sobre aquilo, vai ser interessante porque vai exigir dele uma atividade cerebral bem mais avançada que uma simples cópia de algum conteúdo, apenas uma reprodução de texto e etc. O mapa mental. Mapa mental é um recurso poderoso. Muitos só conseguem aprender por meio da construção de mapas ou esquemas mentais, como a gente costuma dizer. Então, invista nesse conteúdo. Em vez de dar um vídeo, passar um vídeo, enviar um vídeo para os estudantes e pedir que eles façam um relato, ou uma resenha, ou um resumo daquele vídeo, você pode pedir que eles façam um mapa conceitual do vídeo. Então, é uma atividade interessante e vale a pena você experimentar. A questão do brainstorm significa tempestade de ideias. Seria você trabalhar com os estudantes, no WhatsApp isso funciona muito bem, qual a concepção prévia que eles têm de determinado assunto ou conteúdo. Então, cada um vai dizer uma palavra, vai dizer uma frase, vai dizer uma situação, e desse conjunto de informações que você recolhe, você, então, utiliza cada elemento para compor uma explicação sobre aquele conteúdo. As piadas. Nem todo mundo sabe contar piadas bem, mas algumas pessoas são peritas nisso. Então, nesse sentido, explore essa qualidade dos seus estudantes para que eles procurem
estruturem, montem piadas relacionadas àquele conteúdo. É uma forma interessante, criativa, que vai valorizar então a característica do jovem, que em geral é divertido, além de ser lúdica, uma atividade lúdica para eles. Podcast. Muita gente nem sabe o que significa podcast. Os podcasts são áudios, são programas, são canais que existem em vários portais, nos quais você coloca receitas, você coloca informações, aulas, você pode gravar aquilo que você quiser, desde que não fira os direitos humanos e outras instâncias sociais. De modo que o podcast também é um recurso que tem tomado conta dos grandes centros e o interior ou as cidades de interior já começam a despertar para esse tipo de recurso. Procure as informações necessárias, comece a gravar seus podcasts e você vai fazer muito sucesso. Problemas e casos também são importantes. A atividade baseada em problemas, ela é muito interessante no momento que você precisa, então, fazer com que o estudante aplique determinada teoria a determinado caso ou a determinado problema criado por você ou por ele mesmo. Então, invista nessa metodologia. Ela é uma metodologia clássica e que ainda funciona muito bem em sala de aula, seja em qual disciplina for. As plenárias. Eu gosto de definir plenárias como um momento em que o estudante ele vai se manifestar pessoalmente sobre determinado assunto. Então, suponha que você passou um texto, um conteúdo, e aí você pede que esses estudantes estudem aquele material e, na aula seguinte, eles se posicionem sobre aquele material sem que você tenha dado uma explicação prévia para eles. É um modelo de sala de aula invertida e que é muito interessante. Por quê? Porque eles vão ter que se esforçar para entender o conteúdo e se esforçar também na hora de colocar esse conteúdo para fora. Muita gente tem dificuldade de falar em público, então esse vai ser um momento interessante para eles conseguirem dialogar com você e com a sala de aula. Questionários também são um recurso interessante. Embora seja uma metodologia extremamente antiga, ou seja, dos anos 70 e 80, você pode lançar mão dos questionários desde que você não dê nas suas provas as mesmas perguntas que deu nos questionários. Porque eles são uma forma de fixação do conteúdo e uma forma também do estudante entender o conteúdo parte por parte, ou seja, cada questão direcionada a um tópico do assunto que você está tratando. A inquirição. Muita gente tem medo disso, mas quando você faz pela primeira vez, você percebe que não é um bicho de 7 cabeças. Os estudantes vão estudar determinado conteúdo que você passou previamente, uma apostila, um texto, um fragmento, uma teoria, e aí eles vão, em casa, desenvolver questões, perguntas, e em sala de aula você vai responder essas perguntas ao vivo e em cores. Então, é interessante, é uma atividade muito interessante. Ela estimula o estudante porque ele se sente o centro do aprendizado. Vale a pena investir nesse tipo de metodologia. A gamificação. Praticamente, hoje nós temos jogos direcionados a todas as áreas do conhecimento. Então, é bem interessante que você consiga utilizar essa ferramenta e aplicá-la à sua disciplina. Basta procurar um pouquinho, ter um tempinho, e você vai descobrir jogos na área de história, de filosofia, de ciências, de matemática, química, física e assim por diante. Utilize os jogos como ferramenta de aprendizagem ou de fixação. Os estudantes, os jovens gostam de jogar. Então, é uma oportunidade de você aliar o prazer, o lúdico e o aprendizado. A realidade aumentada já é uma constante nos grandes centros e nas chamadas escolas inovadoras. Utilizar dessa ferramenta e utilizar também óculos 3D e outros recursos é uma ferramenta que vai facilitar o aprendizado do aluno
ele vai conseguir contemplar o conteúdo de uma maneira mais clara, sem contar que hoje todo mundo tem na mão um celular. Então, você utilizar o recurso é algo que não vai gastar muito financeiramente, muito pelo contrário, mas vai exigir um pouco de tempo em termos de planejamento e preparação. Porém, o resultado é bastante satisfatório. Café filosófico, conferência, live ou transmissão ao vivo são recursos didáticos também que estão sendo bastante utilizados na era digital. Então, você programar com os estudantes uma live, ou você levar uma conferência, ou um café previamente gravado para a sala de aula, serão ferramentas importantes na construção desse conhecimento ou na fixação de determinado conteúdo. Os escolares, eles já têm uma utilização relativamente grande nas escolas. Anualmente, projetos como o Dia do Livro, o Dia da Leitura, Festa Junina e outros grandes temas, Dia da Água, são utilizados como uma ferramenta de trabalho coletivo, cooperação e também de ensino-aprendizagem. Trabalhar com projetos ou trabalhar com maquetes é muito interessante porque vai demandar do estudante um empenho interpretativo na hora de pegar a teoria e transpor para o projeto ou para a maquete. Então, é um recurso muito poderoso na hora de você fixar conteúdos. Vale a pena utilizá-lo. A mesa redonda também é um recurso interessante, uma vez que você tem diversas plataformas, você pode agendar com especialistas, inclusive de outras cidades, para fazer então essa mesa redonda com seus alunos, ou chamar profissionais, especialistas de áreas da cidade, para estarem presentes na escola e desenvolverem essa atividade. Seja como for, é uma ferramenta interessante, principalmente quando previamente o assunto é trabalhado com os estudantes e eles têm a oportunidade de fazer perguntas, elaborar previamente perguntas para aqueles que vão compor a mesa redonda. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ele tenha sido útil para vocês no sentido de diversificar as suas atividades, seja em sala de aula presencial, seja em salas de aula virtual, ambiente de aprendizagem. Eu fico ao dispor de vocês. Na descrição do vídeo tem minhas informações de contato. Muito obrigado.